Fala galera que curte o meu canal, tudo bom com vocês? Bom, como vocês já viram no título, o vídeo de hoje é sobre motores elétricos. Será que eles são tudo isso mesmo que a mídia fala? Esse lance de entregar torque máximo em todas as rotações, será que isso é verdade? Será que eles têm mesmo uma performance muito melhor do que os motores a combustão? A mídia fala muita besteira, muita coisa certa, mas também muita besteira, e as pessoas acabam repetindo isso. E um cara muito mal uma vez disse que uma mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Então eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que também existem desvantagens em você ter um motor elétrico. Não dizendo que é melhor ou pior do que a combustão, não querendo mudar a opinião de ninguém, só mostrando que existem pontos fracos também nesse motor e que eles são muito gritantes, digamos assim. Antes de eu começar o vídeo, eu vou botar aqui minhas redes sociais, como eu faço toda semana. Me sigam lá no Instagram, me sigam no Facebook, para eu ter mais interatividade, para eu interagir mais com vocês e trazer vídeos novos, beleza? Então depois da vinheta eu vou falar um pouquinho sobre motores elétricos. Tamo de volta, galera, e eu queria começar esse vídeo usando um conceito que eu usei já no vídeo passado e que eu venho usando em todos os vídeos quando eu falo de motor, que é o seguinte: não se prendam a um valor de torque e a um valor de potência que a fábrica divulga para vocês. Esse valor de torque e de potência é um valor máximo e não necessariamente para toda a curva ou para todas as rotações desse motor você vai ter esse mesmo valor. Por que eu estou falando isso? Eu já falei também 1 milhão de vezes aqui que potência sempre está relacionado com uma força e com uma velocidade. É por isso que quando a gente vai tirar lá a curva de potência do motor, ela tem uma relação primeiro com a RPM e segundo, com a curva de torque. Você, dadas constantes e conversões, grosseiramente falando, a curva de potência nada mais é do que uma multiplicação da curva de RPM do motor pela curva de torque, dadas conversões aí para o SI ou para o sistema que você estiver usando. Beleza? A mesma coisa ou algo similar acontece com os motores elétricos. Qual é a potência elétrica? Para quem sabe um pouquinho de eletrônica, de eletricidade, sabe que a potência lá em watts é dada por uma tensão, que é o V, vezes uma corrente, que é o I. Se a gente fizer um paralelo com a potência lá dos motores mecânicos, o V, que é a tensão, é como se fosse a força, ou o torque, e o I, que é a corrente elétrica, é como se fosse a velocidade, ou a RPM do motor. Então, a gente consegue medir potência de um motor elétrico de maneira análoga à potência de um motor a combustão. E graças a Deus que é assim, senão a física teria algum problema. Dito isso, eu já queria partir aí para o primeiro mito, ou talvez a primeira asneira que falam sobre motores elétricos na imprensa. Seguinte, carro elétrico ele tem o torque máximo desde do primeiro momento que você acelera até o final, o motor está entregando torque máximo, o que não acontece com o motor a combustão, que tem uma curva e não sei o quê. Cara, todo motor tem uma curva de torque, não importa se é elétrico, vapor, combustão, ele não te entrega torque, ou quase nunca te entrega o torque máximo em todas as rotações. Eu não conheço nenhum motor que faça isso. E o motor elétrico é o seguinte: lembra que eu falei para vocês que a tensão tem a ver com torque e a corrente tem a ver com a velocidade? Se você está com o carro parado e quer enfiar o pé naquele exato momento, a corrente que está fluindo para o seu motor é muito baixa ainda e a bateria está lá, vamos supor que 100% carregada, tem bastante tensão. Se você enfia o pé, nas rotações mais baixas, você vai ter mesmo muito torque, porque a sua tensão está lá em cima, mas nas rotações mais altas, ou seja, quando você tem uma velocidade maior, consequentemente uma corrente maior que seu motor está consumindo, alguma coisa física tem que acontecer para a sua potência não ser algo infinito. Então o que acontece? Em altas velocidades, a corrente sobe e a tensão desce. E a tensão, como eu falei, é torque, entendam assim. Então o que acontece? É mentira, o motor elétrico não tem torque máximo para toda a faixa. Ele tem sim, nas rotações mais baixas, mais torque, mas como a rotação vai subindo, ele vai perdendo essa capacidade de torque porque a corrente sobe. Ou seja, você tem que respeitar a física da potência. Então essa já é a primeira desvantagem que você tem no motor elétrico. Isso que falam que ele te dá o torque máximo sempre é mentira. Ele te dá torque máximo para algumas rotações, como todo motor a combustão vai te dar, beleza? Outra desvantagem também de você ter um motor elétrico é o seguinte: imagina o seguinte, você está com seu carro lá, seu motor a combustão, o tanque está cheio. Se você acelera, o motor vai ter uma reação. Se o seu tanque está vazio e você acelera, na teoria o motor vai ter a mesma reação que tinha quando o seu tanque está cheio. Isso é meio óbvio, eu não preciso explicar isso para vocês. Já no motor elétrico isso não acontece. A carga dele, o estado de carga da bateria, influi muito na performance do motor. Ou seja, se você acelera com a bateria cheia, o motor vai te entregar muito torque.
Se você acelera com a bateria vazia, mesmo que para a mesma rotação, mesma posição de pedal, o motor vai te entregar menos performance. Por quê? Ao passo que a bateria vai descarregando, a tensão dela vai caindo por célula. E tensão caindo, como eu já falei para vocês, significa torque caindo também. Agora que vocês já entenderam esses dois conceitos, eu peguei uma curva ou várias curvas de torque e de potência de um Tesla na internet e eu queria mostrar para vocês exatamente o que eu estou tentando falar nesse vídeo. Então, eu vou sair nesse exato momento aqui da tela, eu vou sumir da frente de vocês e vocês vão começar a ver as curvas de torque. Então, agora que vocês já estão vendo os gráficos aqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Essas curvas daqui de cima são as curvas de potência. Vocês veem aqui 95% de carga de bateria até 45% de carga de bateria. As curvas que estão mais aqui embaixo são as curvas de torque. E isso está em unidades americanas ou inglesas, porque o carro foi medido lá. Mas a unidade em si não é importante. O importante é vocês verem que existe sim uma perda de performance com o aumento da rotação, beleza? Vamos começar pela de potência. Aqui, ó, se a gente pegar 95% da carga da bateria, a gente está próximo a 500 cavalos de potência. Só que se a gente chegar e pegar esse de 45%, a potência máxima já cai para menos de 420 cavalos, um pouco mais de 400. Ou seja, só porque a bateria descarregou, você já perdeu 100 cavalos, algo que não aconteceria no motor a combustão se o tanque tivesse mais cheio ou mais vazio. Por que essa perda é tão grande? Foi o que eu expliquei para vocês. A tensão tem a ver com torque e potência, grosseiramente falando, é torque vezes velocidade, ou no caso do motor elétrico, tensão vezes corrente. Se a tua bateria está com a carga baixa, você perdeu tensão. Se você perdeu tensão, perdeu torque e perdeu potência consequentemente. Então esse já é o primeiro defeito que as pessoas não falam para vocês. Bom, já falei da de potência, vamos falar agora um pouco da curva de torque. Se você olhar aqui para a bateria totalmente carregada, o que a mídia fala é lindo. Ó, eu tenho torque máximo logo no início da rotação, a resposta é muito rápida. Só que se você olhar, um pouquinho depois que você começou a acelerar, quando o motor começa a ganhar velocidade, essa curva de torque cai vertiginosamente, por causa daquele negócio que eu falei para vocês, o aumento da corrente leva a uma redução da tensão. E se vocês pararem para olhar, se você tiver com uma carga baixa de bateria, até isso que a imprensa fala é mentira, porque aqui em 45%, nessa linha verde, você começa a acelerar e no começo você não tem torque máximo, ele sobe um pouquinho aqui, chega até 450, que já é 100 libra-pé menos do que a quantidade máxima de torque, e vai caindo pra caramba depois. Ao ponto de você pegar em qualquer estado de carga da bateria, de forma meio grosseira, a quantidade de torque que você tem na rotação máxima é menos da metade da quantidade de torque que você tem na rotação mínima. O que isso quer dizer? Não existe mágica, não existe milagre. O motor elétrico se comporta de forma muito parecida com o motor a combustão. É óbvio que cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem uma faixa de funcionamento diferente, uma característica de funcionamento diferente, mas o que eu queria explicar para vocês é que não existe mágica, não existe perfeição, beleza? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se vocês tiverem mais sugestões, postem aí nos comentários, falem comigo no Instagram. Um abraço e até semana que vem.